Boa noite, alunos. Vamos falar sobre conto, que inicia na página 19 da apostila número 2, ou seja, primeira página da disciplina Língua Portuguesa. O conto é uma história curta, de fácil entendimento, sobre temas variados. Apresenta um narrador e poucos personagens. Conta ao leitor um fato que ocorreu em determinado lugar, em determinado tempo, com determinados personagens. O narrador é quem conta a história. O narrador pode ser um não personagem ou um personagem da história narrada. Os personagens são quem participam da história. O espaço é onde se passam os acontecimentos e o tempo é o período de tempo que se passa os acontecimentos. As partes do conto são a situação inicial, que apresenta o início da história, o conflito, que altera essa situação inicial. O clímax é o ponto mais alto do conflito, o momento de maior tensão da história. E o desfecho apresenta a situação final, ou a conclusão do conflito. Se o narrador participa da história, ou seja, é um dos personagens da história, temos uma narração em primeira pessoa. Exemplo: eu nunca entendi a conversa que tive com aquela senhora. Se o narrador não participa da história, essa história é contada em terceira pessoa. Exemplo: o jovem gostava de participar das festas da escola. A origem do conto. Há muito tempo, antes mesmo da criação da escrita, o conto era a forma como as pessoas passavam conhecimentos umas às outras, oralmente, de geração em geração. Alunos, com esta leitura, vocês conseguirão responder essas questões do número 1 ao número 7. Então, número 1, o que é conto? Número 2, quais são as partes de um conto? Número 3, que parte altera a parte inicial do conto? Número 4, o que é o desfecho do conto? Número 5, explique a narração em primeira pessoa. Número 6, explique a narração em terceira pessoa. Número 7, qual é a origem do conto?